a transmissão no Facebook já está aberta, ok? É público, tá bom? A transmissão é público, então qualquer pessoa que tem Facebook, claro, tem acesso à transmissão, tá bom? Já está aberta a transmissão pelo Facebook para a ministração da palavra do Senhor com a missionária Sandra Santana. Missionária, é com a senhora agora aquilo que Deus colocou no coração da senhora. A paz do Senhor Jesus a todos mais uma vez. Mais uma vez quero ser grata a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui semeando a palavra do Senhor. Presbítero Júlio, a todos que estão aqui ao meu lado, obrigado. Mais uma vez, é Deus que nos concede a oportunidade. Pois bem, fiquei pensando em Deus, qual palavra semearia aqui neste lugar, neste dia de hoje. E estar aqui é um pouco diferente do que estar num altar, num púlpito, não é? É um cenário diferente. Fiquei ali perguntando ao Senhor o que ministrar nesse dia, né? E as mensagens que normalmente prego são mensagens expositivas, são os textos que o Senhor traz ao meu coração, e ali nós meditamos, e fiquei perguntando, Senhor, dentro de tudo isso que o Senhor fala comigo, os textos que o Senhor me apresenta, qual deles revela ao meu coração, dentre tantos que o Senhor já me concedeu, e o Senhor me trouxe aqui no segundo livro de Crônicas. Eu amo essa mensagem, e essa mensagem o Senhor me presenteou há um tempo atrás, e falando com Deus, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e entendi que essa é a mensagem para nós nessa tarde. Segundo livro das Crônicas 32, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com alguém nesse momento que está passando por alguma luta, alguma aflição. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Glória a Jesus. Diz assim o texto: depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 20. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Glória a Deus. Eu quero meditar um pouco acerca da vida do rei Ezequias. Ezequias, ele assumiu o reino sul, e quando a gente volta a alguns capítulos anteriores, nós vamos perceber que Ezequias ele vai assumir o reino sul aos 25 anos de idade, assim nos revela a palavra. E quando Ezequias ele assume o reino sul, ele já pega um reinado espiritualmente falido, né? Nós lemos aqui no capítulo 32, depois destas coisas e desta fidelidade. E é dentro disso que eu quero caminhar um pouco, porque a gente precisa entender o contexto. Como eu disse, eu prego de maneira expositiva. Então, Ezequias ele assume um reinado espiritualmente falido. Por quê? Porque seu pai Acais, o rei anterior, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Vai dizer o capítulo 28 que rei Acais ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Nós sabemos que nesse período aqui o reinado ele está dividido. Reino norte, reino sul. E Acais, além de ser um rei ímpio, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, os reis do reino norte. O reino norte só teve rei ímpio, não teve nenhum rei bom. E nós sabemos que o pior de todos os reis do reino norte foi o rei Acabe. Então, Acais, ele andou na impiedade também dos reis do reino norte. Vai dizer a Bíblia Sagrada que ele começou a adorar Baalins, construir imagens de escultura, e isso agora vai atrair a ira do Deus Todo-Poderoso. Acais, ele não só adora a Baalins, mas ele também agora começa a queimar incenso a esses deuses de barro. E aí Deus começa a levantar uma vara de correção. E é interessante isso, quando Deus levanta a vara de correção, professor aqui ao meu lado, eu gosto disso, e eu sempre menciono isso quando eu prego essa mensagem, porque quando Deus decide levantar a vara de correção é porque ele está demonstrando amor por nós. A palavra de Deus vai dizer que esse Deus só corrige a quem ele ama, oh glória a Jesus. Vai dizer isso lá no Novo Testamento. Então, quando eu entendo que a vara de correção está sendo levantada, é porque Deus ainda está olhando. A impiedade de Acais é profunda, é grande, mas ainda assim Deus está olhando do alto e você está dizendo, ainda amo a casa de Judá. Apesar da impiedade, eu vou levantar uma vara de
correção, e o nome da vara de correção aqui se chama Síria. Aleluia. Deus agora, por meio da Síria, tenta corrigir a casa de Judá, tenta corrigir Acais, porque Acais ele não peca sozinho, ele leva toda a casa de Judá a pecar junto com ele, oh meu Deus do céu. Só que Acais, em vez de se curvar, se dobrar a mão do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 28, ainda de 2 Crônicas, que ele vai buscar refúgio nos deuses da Assíria, deuses de Damasco, oh Jesus amado. E isso atrai ainda mais a ira do Todo-Poderoso. Penso eu que Deus coloca a vara de correção de lado, e agora vai dizer aqui o versículo de número 19 do capítulo 28, que agora não é mais a Síria que está corrigindo a casa de Judá, agora é o próprio Deus, porque está dito aqui, porque o Senhor humilhou Judá. É a própria mão de Deus que está tocando, é a própria mão de Deus que está tentando corrigir. Aleluia. Só que Acais, ele foi um homem teimoso, como a missionária Sandra foi há uns anos atrás. Ainda que a vara do Todo-Poderoso se levantasse, ainda que a própria mão de Deus tentasse me tocar, eu não me curvava à mão do Todo-Poderoso. E aí, em represária, vai dizer aqui a palavra de Deus que Acais agora, ele entra no templo, ele quebra os utensílios do templo, ele fecha as portas do templo. Nesse período aqui, o cenário é de um povo que não adora mais a Deus, é de um povo que não conhece mais a casa do Senhor, é portas fechadas, meu irmão. Ninguém mais sabe quem é Deus, ninguém cultua a Deus, ninguém, vamos usar a linguagem de hoje, a linguagem contemporânea, ninguém sabia mais o que era culto, o que era igreja, o que era escola bíblica dominical, ninguém sabia mais o que era isso nesse tempo. E aí, a morte é uma conta que a gente paga na terra, ninguém fica para semente. Acais agora desce a sepultura, e aí vai sentar o menino Ezequias, filho de Acais. E aí, quando a gente olha para o menino sentado no trono, eu sempre falo isso, eu penso, olha a impiedade do pai, olha onde ele foi educado, olha o cenário de religiosidade do pai, vai continuar a mesma coisa. O menino vai continuar agindo com a mesma impiedade, porque vai dizer o dito popular lá fora, que filho de peixe é peixinho, oh Jesus, que o pau que nasceu torto nunca se endireita, presbítero Júlio. Mas eu louvo a Deus porque a palavra refuta todos esses provérbios do inferno. O pau que nasceu torto, a mão do carpinteiro santo que está aqui, ele ainda bota a mão e aplana. Aleluia. O peixe pode se tornar o que ele quiser se Deus botar a mão e chamar para ele. Oh, glória a Deus. E aí, quando eu olho para Ezequias sentando no trono, assumindo o reinado da casa de Judá, eu penso que vai dar tudo errado, que ele vai dar sequência às impiedades do pai, que ele vai continuar adorando Baalins, que a porta do templo vai permanecer fechada. Mas não, quando eu entro no capítulo 29, eu vejo que o menino agora faz o que é reto aos olhos do Senhor. Interessante é que no capítulo anterior, você vai perceber que dentro das impiedades do pai de Ezequias, ele, aleluia, ele lança os filhos no fogo, ele queima os filhos, oferecendo a um Deus chamado Moloque. Mas interessante que agora Ezequias, ele não queima no fogo, ele não consegue tocar, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor falara ao meu coração quando eu observava Ezequias sentando no trono. Ué, os filhos Acais não queimou no fogo? Mas não, é Deus falando. Quando eu tenho um projeto de restauração para casa, eu preservo alguém, aleluia. Deus preserva Ezequias, por quê? Porque ele queria fazer a restauração, trazer de volta a restauração da casa de Judá. E aí olha o plano divino. A Ezequias Acais não toca, a Ezequias ele não lança no fogo. E aí a palavra de Deus faz questão, professor, de nos revelar não só o pai de Ezequias, não só Acais, revela a mãe do menino, e isso é extraordinário. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos dá informação à toa. Para que ressaltar o nome da mãe da criança? Aqui na escritura, eu não passo nada batido. Aleluia, pregador que prega expositivo, até uma vírgula é revelação. E aí a gente vai puxar a ficha da mulher, quem é ela? O texto diz que a mãe de Ezequias se chamava Abia. Aleluia, aí pensei eu, vamos puxar a ficha dessa mulher, por que o nome dela está aqui? Oh, glória a Jesus. Amém. E aí a gente vai puxar a ficha dessa mulher, vai descobrir que ela aqui está dizendo, é filha de Zacarias. Mas aí complica, quem é Zacarias? Oh, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Porque a gente tem que investigar. E a gente vai puxar a investigação, vai descobrir que Zacarias era um sábio nas visões de Deus. Era um conselheiro real. Era um homem instruído na palavra de Deus. Então eu entendo que Zacarias instruiu sua filha Abia no caminho em que devia andar. Aleluia. Lá no capítulo 26 aqui de 2 Crônicas vai dizer que enquanto, aleluia, o Zacarias era conselheiro real, dava conselhos ao rei Uzias, foi um reinado próspero. Então eu entendo, é homem de Deus, é homem de Deus. Nesse tempo aqui não se podia escolher casamento. Aleluia. Então Zacarias casa sua filha Abia com Acais, o homem ímpio, mas a mulher crente. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A mulher crente, aleluia. Independente da impiedade do marido, isso não afetou a religiosidade da mulher. Enquanto Acais estava no vale de nó fazendo um ritual de magia negra, Abia estava com Ezequias dentro do quarto abrindo o Torá, ensinando o menino, colocando o menino no caminho que se devia andar, liberando semente, palavras sobre a cabeça da criança. Aleluia. Eu quero falar com alguma mãe nessa tarde, aleluia, que talvez está dizendo, alguém lá fora está estereotipando seu filho, dizendo que não tem mais jeito. Assim, quando eu olhei para esse texto, vi Ezequias assumindo o reinado, pensei, de fato, não vai continuar a mesma coisa, porque diz o dito que filho de peixe é peixinho, não vai mudar nada. Aleluia. Mas eu vejo uma mãe, aleluia, eu consigo enxergar uma mãe aqui que educa o menino no caminho, só pode ter provido dela, a sabedoria da mãe, aleluia. Que enquanto a impiedade do pai estava acontecendo, aleluia, Deus está usando a Bia para educar Ezequias no caminho em que se deve andar. Aleluia. Quero liberar nessa tarde, já à noite, que Deus levante a Bias, aleluia, na tua casa, que tu te tornes uma Bia, aleluia. Ah, mas o menino não me ouve. Ah, mas o menino já está na impiedade. Continua liberando palavra. Por quê? Porque essa palavra, quando entra, essa palavra, quando alcança, ela tem um poder transformador. Aleluia, tudo bem? Que aqui nós vemos o menino sendo educado, e é assim que eu consigo enxergar. O menino sendo educado na raiz, aleluia, da estrutura da palavra. Mas talvez nessa tarde eu estou falando com alguém. Alguém pode estar ouvindo e estar dizendo, mas para o meu filho não tem mais jeito. Aleluia. Não tem jeito sim. Tem jeito. Aonde Jesus chega, dá um jeito. Havia uma mulher encurvada, aleluia, em pleno culto de sábado, professor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Jesus está pregando numa sinagoga, aleluia. Jesus para o sermão, Jesus para a mensagem. Jesus traz aquela mulher encurvada, torta. Como é que nos endireita, meu irmão? Aleluia. Aí Jesus coloca essa mulher na frente. Jesus libera uma palavra, Jesus impõe a mão. E a palavra de Deus vai dizer que ela se endireitou. Se tu coloca na mão do Senhor, o carpinteiro santo endireita. Se você coloca na mão do Senhor, o carpinteiro santo, ele põe no lugar. Aleluia, ele conserta. O fato aqui é, Ezequias assume o reinado. E entendo eu, segundo a revelação dessa palavra, que o Espírito me conduz, eu entendo que a mãe do menino começou a regar o menino com palavra. Aleluia, educou a criança, o menino no caminho, o menino senta no trono, olha o resultado. Vai dizer a Bíblia que ele começa a fazer o que é certo. Aleluia. E aí quando eu vou começar a observar na escritura, quando eu vou começar a observar que, penso eu, bom, vamos ver qual vai ser a primeira ordem do menino. O menino agora vai mandar contar o contingente do exército. O menino agora vai querer saber como é que está a estrutura econômica da casa de Judá. Não, não é essa a ordem. A ordem que o menino vai dar é: papai fechou as portas do templo, mas eu vou mandar abrir de novo. Aleluia. Papai botou Deus para fora da casa de Judá. Eu trago Deus de volta para a casa de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que tu sejas o instrumento que Deus vai usar para trazer Deus de volta para a tua casa, para a tua família, para o teu quintal, aonde for necessário. Que o teu menino, que a tua menina seja o instrumento, seja lapidado como instrumento que vai trazer Deus de volta. Ah, deixa eu profetizar. Ainda há restauração para tua casa, há restauração para a casa de Judá. Você acha que tua casa está de pé até agora? Por quê? Porque Deus tem te preservado, aleluia, para que haja restauração. E agora o processo de restauração da casa de Judá começa. O menino Ezequias abre as portas do templo, ele traz Deus de volta para a casa de Judá, e aí ele convoca sacerdotes e levitas, os responsáveis pela liturgia, que seria dos cultos. E aí o texto vai dizer
dizer que dentro de 16 dias aproximadamente, o menino agora consegue purificar o templo. Aleluia, eles se santificam, porque ele está dizendo aqui, escutem, ó levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor. Aleluia, diz a estrutura bíblica que em 16 dias eles conseguem essa proeza. Eles se santificam e depois eles santificam a casa. Se apresentam diante do rei Ezequias, está dizendo, já está tudo pronto. Amanhã tem culto. O culto começa, professor. E quando a gente olha aqui, todos comparecem, aleluia. E a gente vê Ezequias restabelecendo o culto, o povo voltando a servir a Deus, o povo voltando a adorar a Deus, Ezequias sendo usado de uma maneira extraordinária para restaurar a casa de Judá. Ezequias agora restabelece o culto, celebra a Páscoa, culto esse que já não era cultuado desde a época de Salomão. Eles esqueceram que era culto da Páscoa, aleluia, culto que celebrava a libertação da saída do Egito. Oh, glória ao nome do Senhor. O fato é que eu falando isso aqui em poucas palavras, em alguns minutos, parece que isso levou dias, né? Porque Ezequias agora ele vai convocar, ele vai mandar cartas não só para o Reino Sul, ele vai mandar chamar todo o povo do Reino Norte para poder cultuar a celebração da Páscoa junto. Vai dizer a Bíblia que alguns de Zebulon, alguns de Naphtali, alguns de Manassés zombaram. Aleluia, porque a Páscoa é culto da comunhão, culto da koinonia. Nem todo mundo quer comunhão, meu irmão. É verdade. Nem todo mundo quer unidade. É verdade. Aleluia, alguns zombaram, mas quem teve que vir veio e foi um culto glorioso. A gente fala isso aqui em poucas palavras, parece que isso foi em poucos dias, mas não foi. Quando a gente vai analisar e meditar e estudar um pouco a cronologia disso aqui, levou em média 14 anos para que a casa de Judá fosse restaurada espiritualmente. Leva tempo, dá trabalho. Aleluia. Mas o que eu faço nesse período? Desisto, porque talvez você está sendo usado como vaso de restauração na tua casa. Deus está te levantando para restaurar a tua casa, a tua família espiritualmente. De repente você não está vendo ainda um resultado, aleluia, imediato. Mas Deus está dizendo, persiste como Ezequias. Não foi de uma hora para outra, não foi no instalar de dedo. Se levantou, levou-se 14 anos. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. O fato é, mantenha-se na direção, no posicionamento que ele vai restaurando, ele vai fazendo. Só faz a tua parte, aleluia. Levou 14 anos, casa restaurada, o povo adorando, povo dentro do templo, o povo volta a cultuar a Deus. Só que agora que chega no capítulo 32, o que a gente lê? Depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, quem vem? Senaqueribe, rei da Assíria, e monta um cerco em volta de Judá. E isso dá nó na cabeça do crente. Meu Deus. Porque talvez eu tenha alguém aqui ouvindo e está dizendo assim, eu fiz tudo certo. Eu sou adorador. Eu te busco, Senhor. Eu sou dizimista fiel. Eu não falto culto. Eu oro pelas madrugadas. Minha família te adora. Minha família te serve. Por que eu estou vivendo essa situação? Porque todo mundo passa por um momento de cerco de algum Senaqueribe. Eu não sei o nome do teu Senaqueribe. Eu sei os meus Senaqueribes. Vivi alguns e ainda vivo alguns. Aleluia. Eu dou nomes aos meus Senaqueribes. Aleluia. O texto diz aqui, sitiou as cidades fortificadas, porque você é cidade forte. Você é crente, você é forte, fundamentado, mas às vezes você se vê cercado por uma situação, encurralado e não está entendendo o porquê. Aleluia, por que esse sofrimento está sendo gerado? Você se vê cercado por algumas situações e isso dá nó na cabeça. Por quê? Porque você faz tudo certo. Talvez você, aleluia, glória a Jesus, não nega a Jesus esse tempo todo, tem sido usado como Ezequias foi, como vaso para restaurar toda a casa. E aí você se vê dentro dessa situação e você pensa, o que está acontecendo? Há um pastor chamado Jimmy Swaggart, o autor da Bíblia do Expositor, e ele vai falar acerca do sofrimento. Por que Deus nos permite passar por alguns sofrimentos na nossa vida? E ele vai dizer, e eu concordo, aleluia, que isso é propósito particular de Deus na nossa vida. Aleluia, é um propósito particular dele em nós. Mas isso é para a gente entender um tanto complicado. A gente até entender, até alcançar essa maturidade espiritual é um tanto complicado. Aleluia, alguns anos atrás, eu vou contar essa experiência aqui bem rápido. Há um tempo atrás... Tem pressa não. Ô, glória! Há um tempo atrás eu vivi um cerco de Senaqueribe. Eu não disse no início, ao me apresentar, né? Eu sou a missionária irmã Sandra, sirvo a Deus ali no Ministério Parque Fluminense. Sou casada e sou mãe de 8 filhos. Igreja é 8, é isso mesmo. É isso que você ouviu, 8 filhos. E na época eu tinha apenas 7 filhos. Olha, apenas. Ô, Jesus amado. Eu sempre falo isso quando
toco nessa palavra, nessa mensagem. E na época eu vivi um cerco de Senaqueribe. Como foi isso? Numa plena sexta-feira, meu irmão, meu esposo, um propósito dele com Deus foi ao Monte do Azeite. Não sei se os ouvintes aqui têm conhecimento desse monte. Era um propósito dele particular com Deus, numa sexta-feira à noite, e ele foi. E daí ele falou, sábado pela manhã, um dia de hoje, eu já estou por aqui, filha. Eu vou porque é um propósito meu. Eu falei, vai, amém. Eu só sei, professor, que ele chegou no sábado pela manhã, todo serelepe, rindo à toa, cheio de unção, cheio do óleo, presbítero Júlio. Me acordou bem cedo e falou, filha, acorda porque eu tenho algo forte para te contar. Eu falei, forte? Nós recebemos uma bênção. Eu falei, nós? Eu nem fui alcançada com vitória, é nós. Vou fazer um café, você sentar aqui para você despertar, porque é forte o negócio. Eu falei, amém. Ele fez o café. E aí ele me despertou com essa notícia. Ele disse, estava lá no meu cantinho particular, orando lá na minha árvore particular, de repente veio um casal na minha direção. Eu falei, eita glória, estava escuro, não levei lanterna, esqueci, saí na pressa. O fato é que o casal veio na minha direção, se passar, eu não sei nem quem é hoje. O varão colocou a mão no meu ombro, só que Deus usou a boca da mulher e falou, amém, assim diz o Senhor, eu não lhe conheço, mas o meu Deus manda lhe dizer que daqui a algum tempo você vai gerar mais um filho. Quando ele falou isso, eu não deixei ele terminar, eu falei, fique quieto. Silêncio, não complete isso. E ele me olhou assustado, e por quê? Eu falei, não, como é que você vai tomar posse? Olha quantos filhos nós já temos, são no chão, você tem conta quantas cabeças tem aqui, meu filho? São 7 crianças, como é que você vai tomar posse de que nós vamos ter um 8º filho? Não, não recebo isso. Não recebo. Não tomo posse. Meu irmão, eu murmurei, mas murmurei muito. Eu não deixei ele concluir a profecia. Eu sei que ele esperou terminar, esperou murmurar. E aí ele falou, terminou? Eu falei, terminei. Porque tem mais? Ele tem. Você não deixou concluir? Eu falei, oxe, termina esse negócio. Aí ele começou tudo do começo. Deixa eu lá do comecinho, como foi. Homem, assim diz o Senhor, eu não lhe conheço, mas o meu Deus manda lhe dizer que por esses tempos você vai gerar mais um filho e a minha serva vai murmurar. Eu já murmurei. Mas fala para ela que quando eu mando, eu garanto. E aí, Jesus, a ficha caiu, porque a gente sabe que quando Deus fala, ele cumpre. A gente pode não concordar com o que ele disse, mas ele cumpre o que ele diz. A gente pode não gostar do que ele fala, mas ele cumpre o que ele diz. O fato é que passou-se algum tempo e de fato eu gerei Jeremias. Até o nome o Senhor me orientou a dar o nome da criança, Jeremias. Passei 9 meses com uma barriga enorme. A estrutura minha sempre foi essa, magricela, esquelética, parecia até gêmeos. Eu fazia ultrassom achando que era 2, mas não era, de tão grande e imensa que era a minha barriga. Ia pregar nos lugares aonde eu ia, Deus não me liberava sem levantar um para orar pelo meu ventre. Era tanta oração que eu cheguei a questionar, Deus, para que tanta oração é essa? Eu subia para monte, saía de monte, na saída de monte encontrava vaso, Deus está mandando orar o teu ventre. Só que eu não entendia o porquê. Fui entender o porquê de tanta oração no dia do parto. O parto foi ali no hospital Moacir do Carmo. Oh, Jesus amado. O que o homem na terra chama de negligência médica, eu chamo de experiência que vivi com Deus. Fui entender na mesa de parto. Jeremias nasceu de parto normal. Oh, Jesus, 5,20 kg. E aí eu fui entender, 5,20 kg. As irmãs que estão me ouvindo aí vão entender o mistério. Ter uma criança de 5,20 kg em parto normal, isso é só coisa sobrenatural, ainda mais na estrutura minha, sabe? E ali foi um parto complicadíssimo, mas eu entendi o propósito de tanta oração. Resumindo, Jeremias foi parar numa UTI neonatal, cheio de tubos, deu complicação na criança, foi parar na UTI, acordei no dia seguinte, fui de encontro ao meu filho para saber as condições. Resumindo, nós vamos transferir o teu filho para o Daniel Lippe, porque aqui a gente não tem condições de mantê-lo, enfim, e o estado dele é grave. E aí, olha a palavra que foi liberada, se o seu menino sobreviver, isso pode acontecer dentro de um intervalo de 1 mês e ainda vai ficar com sequela. Olha isso. Fui cercada por um Senaqueribe. Passou-se 1 mês eu visitando meu filho no Daniel Lippe e nada acontecia. Nada alterava o quadro dele, nada. Tentavam tirar os tubos, nada. Passou 1 mês cravado. A assistência social do Daniel Lippe me chama e diz, mãe, você é a mãe do bebê gigante? Falei, sou. Começa a orar a Deus por um milagre, por quê? Porque já se passou 1 mês e alguns aparelhos já foram tirados dele. Começa a orar a Deus por um milagre, porque nada aconteceu.
Meu irmão, eu saí, os irmãos que moram aqui em Caxias, em Duque de Caxias, vão saber. Eu saí lá do outro lado do Daniel Livre, atravessei um mergulhão, chorando aos prantos, porque quando eu subi lá para a UTI, o estado dele estava piorando, e a gente sabe, quem já passou por UTI neonatal, sabe que quando a situação complica, eles nos mandam embora, não deixam a gente entrar, porque vão fazer outros procedimentos, enfim. Atravessei aquele mergulhão de Caxias, chorando, falando sozinha, amargurada, questionando, e aqui me vendo cercada por um Senaqueribe chamado morte. E ali naquele calçadão eu falava: Deus, por que eu estou passando por isso? Nenhum dos meus filhos viveu uma experiência como essa. Nunca fui cercada por um momento de tanta dor. Para uma mãe, quem é mãe entende o que eu estou dizendo, ver um filho numa situação como essa, mal chegou ao mundo, e eu falei: Deus, olha o que eu cheguei a dizer, se o meu filho vir a óbito, eu não vou suportar, eu vou chutar a pau da barraca. Olha o que saiu da minha boca, em pleno calçadão de Caxias. Eu falava para Deus: Deus, eu sou mulher de oração. Deus, naquela época eu dirigia trabalho, eu sou dirigente de trabalho. Deus, a minha família te adora. Deus, a minha casa te serve. Por que eu estou passando isso aqui? Talvez Ezequias pode ter pensado isso. O Senhor me levantou para restaurar a casa de Judá. Como é que eu me vejo cercado agora por um Senaqueribe? E isso dá nó na cabeça do crente, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Só lembro que nesse mesmo dia que eu saí, depois de um mês de batalha, de guerra, naquele Daniel Livre, peguei o primeiro ônibus que veio na minha frente, nunca mais me esqueço desse dia, Vale do IP. E aí sentei lá no canto daquele ônibus. Quando eu sento no canto do ônibus, chorando aos prantos, quem olhava dizia: tá louca, estava mesmo com a minha alma angustiada. O Espírito Santo me visita e fala: abre a palavra. Como sempre ando com um manual bíblico na minha bolsa, peguei minha Bíblia que estava na bolsa naquele dia. Não tem esse método, crente, que você na hora da angústia, aquele método de onde cair, caiu, pá. Pois é, foi esse aí que eu usei. Nunca mais vou esquecer ela. Eu sei que você usa esse método, eu sei que usa. Aleluia. E esse método foi o que eu usei, nunca mais vou esquecer. Como que o Espírito Santo, ele tem suas maneiras de agir e falar contigo. Aonde cair, caiu? Gênesis 21:17. E Deus ouviu o choro do menino no lugar onde você deixou. Glória a Jesus. Comecei a levantar e sentar naquele Vale do IP. Aquele choro de tristeza, de angústia começou a sair. E uma alegria voltou ao meu coração, porque Deus trouxe à minha memória o que o vaso lá no Monte do Azeite liberou. O menino não vai morrer. Quando eu mando, eu garanto. Quando eu mando, eu garanto. Falei: então, Deus, por que é que eu estou passando por isso? Que cerco é esse diante de mim chamado morte? Aí eu falei assim, aí o Senhor sentou ao meu lado, o Espírito Santo me visita, e eu tenho marcado aqui na minha Bíblia, porque essa palavra ficou marcada, é por isso que eu prego ela. Por quê? Porque uma coisa é você ler texto, pregar texto, mas coisa extraordinária é quando você vive, aleluia, uma experiência parecida com o que o texto está revelando, oh glória. E eu me vi como Ezequias, secada depois de ter sido a coluna, aleluia, instrumento que restaurou a minha casa, oh glória ao nome do Senhor, e me vi cercada por aquela situação. Aí o Espírito Santo me visita e me manda abrir carta aos Romanos, capítulo 5. Está aqui. Essas são as palavras da minha vida. É por isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Prega o que tu viveu nessa tarde. Aleluia. Prega a palavra que você viveu. Aleluia. Porque você vai falar com propriedade de causa. Carta aos Romanos, capítulo 5. Aleluia. Versículos 3 e 4. Porque nós quem? Eu, você, aleluia, servos do Senhor, nos gloriamos nas tribulações. E Paulo escreve: porque as tribulações geram perseverança ou paciência. E a paciência e a perseverança geram o quê? Experiência. Ou seja, Jesus trouxe ao meu coração: calma, é mais uma experiência que você está vivendo comigo. Eu estou te lapidando no meio do meu propósito particular. Há processo de lapidação em você. Então eu quero falar aqui ao teu coração, você que talvez está passando por uma situação dificultosa, está se vendo cercado por alguma situação, seja lá na área da tua saúde, desemprego, com teu filho, com teu marido. Eu não sei a área que você está se vendo cercado por um Senaqueribe que está te cercando e te afrontando, mas aguenta, suporta, aleluia. É mais uma experiência que você vai passar, mais uma experiência que Deus vai te forjar, te lapidar. Quando você olha para o texto, falei: aleluia. Então por que Ezequias viveu isso aqui? Aí o Senhor falou: foca na palavra fidelidade, eu glória. Por quê? Aleluia. Porque ele foi fiel a mim, então eu estou testando a fidelidade dele. Eu quero saber se ele vai ser fiel a mim até o fim, oh glória. É por isso que eu gosto de Deus quando vai falar com Daniel. No último capítulo, no último versículo: tu, porém, Daniel,
Daniel, vai até o fim, seja firme até o fim, oh glória. E ali Deus falando comigo através da carta aos Romanos, aleluia, produzindo experiência através dessa que eu passei com meu filho, desse cerco de morte, aleluia. Deus me levou lá em 1 Coríntios, por isso que eu deixei aberto aqui, oh glória, para poder fechar o meu entendimento do porquê estava vivendo aquilo tudo. Aí o Senhor me levou, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, que você não possa suportar, mas Deus é fiel, aleluia, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, oh glória ao nome do Senhor. Ou seja, você está passando por isso, mas o escape está do teu lado. Talvez você não enxergou o escape ainda, é porque você está focando em Senaqueribe, está olhando para o cerco, mas Deus nessa tarde está dizendo, olha para mim, olha para Cristo, porque eu estou do teu lado, eu não vou permitir você passar por algo que você não suporte. Glória ao nome do Senhor. E ali acalentou meu coração. Aleluia. E foi eu receber aquela palavra e me posicionar. Deixei Deus trabalhar na minha estrutura emocional. Busquei um pouco mais, porque como foi falado no início do programa, quem necessita somos nós. Então eu tive que ir para a guerra, tive que ir para a batalha, aleluia. Tive que orar mais, intensificar as minhas orações. Estava orando pouco, presbítero Júlio, aleluia. Estava buscando pouco, me vi cercada por Senaqueribe e cheguei a mencionar que ia chutar pau da barraca. E aí eu olho para Ezequias, aleluia, capítulo 32, parece que ele foi um crente equilibrado aqui no capítulo 32, né? Parece que ele manteve o equilíbrio, mas não. A gente vai investigar na escritura, a gente vai parar em 2 Crônicas 18, 19 e vai ver que ele agiu como a irmã Sandra, oh glória. Como talvez você possa estar agindo nesse momento, se vendo pressionar, está dizendo, vou largar tudo, vou parar com tudo, vou abandonar Deus, e vou isso, e vou aquilo. O texto vai dizer, lá em 2 Reis 18, aleluia, que quando Ezequias se vê cercado por Senaqueribe, ele corre para o templo. Mas quando a gente está pensando que ele está indo para adorar, não está não. Ele está indo mexer nos cofres do Tesouro Nacional. Ele está tirando o ouro da porta que ele mesmo colocou. Ele junta isso tudo, vai até Senaqueribe, bota na mão dele e ainda diz, peguei, pode pedir o que quiser que eu dou. É Deus dizendo nessa tarde, está entregando ouro? Está entregando prata? Não, hoje essa palavra vem de encontro ao teu coração. Não entrega ouro, não entrega prata. Estou aqui, o teu Deus, com esta palavra para te dar estrutura, equilíbrio. Não precisa chutar pau da barraca, não precisa chutar balde. Aleluia, é mais uma experiência, é propósito particular, é para te lapidar. Estou provando a tua fidelidade. E aí o que eu faço? Aleluia, sabe o que você faz? Então, aleluia, faz como Ezequias. Teve aquele momento de lapso, teve aquele momento de desestrutura, aleluia, mas depois passou, graças a Deus, porque uma hora passa. Espero que esteja passando nesse momento, através dessa palavra, que essa palavra vem de encontro ao teu coração, aleluia, para te fortalecer e para te posicionar no meio da guerra, aleluia, no meio da tua luta, no meio do teu vale, no meio do teu deserto. A Bíblia vai dizer agora que depois que ele entrega ouro, depois que ele entrega prata, pensa que Senaqueribe vai bater em retirada, vai recuar, não. Agora ele vai buscar os conselheiros. Ele vai buscar conselhos. Aleluia. E eu gosto de Ezequias buscando conselhos. Sabe por quê? Porque o mundo deturpa a ideia de conselho. Aleluia. O mundo lá fora vai dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é isso que o mundo lá fora fala? É mais um provérbio do inferno, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, é essa que você porta todo dia, mas que às vezes não para para ler, não para para analisar. Ela diz que na multidão de conselhos nasce a sabedoria. Aleluia. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente busca conselho em pessoas erradas. A gente busca conselho em pessoas que não têm estrutura dentro da palavra, que tem uma palavra do céu para nos orientar. Ezequias agora busca conselhos entre os seus, entre homens alicerçados na palavra. E aí, na multidão de conselhos, nasceu a sabedoria. Olha o que Deus instrui Ezequias. Ezequias, vou te dar estratégia. Que nessa noite Deus te dê estratégia para você agir no meio desse deserto. Glória. Aleluia. Ele não vai te deixar só. Oh, glória ao Senhor. E aí Deus dá 3 estratégias para Ezequias. Ezequias, tampe a fonte das águas. Ezequias, tampe as brechas do muro. Ezequias, constrói torres. Aleluia, eu gosto dessas instruções, porque cada um tem uma simbologia. Ezequias, tampa a fonte das águas. Nessa época aqui,
havia uma fonte de águas que passava por fora dos muros de Jerusalém. E aí Deus está dizendo, tira a possibilidade do inimigo se manter sitiado em tua volta. Traz a água para dentro de Jerusalém. Ezequias monta uma estrutura para aquela época grandiosa, constrói um aqueduto, tira a visibilidade da água do inimigo e joga lá para dentro de Jerusalém. Aleluia! Ou seja, desarma o teu inimigo. Enquanto tiver sustentabilidade para o teu inimigo se manter sitiado em você, à sua volta, aleluia, ele vai se manter. Então Deus está dizendo, tira a visibilidade da água, porque água é para quem quer ser limpo. Água é para quem quer ser transformado. Água é para quem quer. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. E aí Ezequias cumpre as 3 estratégias. Ele tampa a fonte da água de Gion, de uma fonte chamada Gion naquela época, leva dentro de um aqueduto para dentro de Jerusalém, pronto. Não tem como o inimigo ficar mais sitiado. Não tem água para ele, vai fazer o que em volta? Vai ter que bater em retirada. Aleluia. Vai morrer por bem ou vai morrer por mal. Aleluia. E aí Ezequias agora vai tampar a brecha dos muros, porque não adianta nada tampar a fonte da água, tirar a visibilidade de água do inimigo e deixar o muro aberto. E deixar a brecha no muro. Aí ele tampa as brechas do muro e aí vai dizer a Bíblia que ele agora constrói torres. O que é isso? Aleluia! Fortaleza. Como é que eu construo torre? É na oração, meu irmão. É na oração. Dobra o teu joelho, fortalece tua casa, fortalece tua vida, fortalece teu casamento, fortalece tua vida espiritual. Pronto! Ezequias agora cumpre as 3 estratégias. Agora Ezequias se apresenta diante do povo. Ele vai dizer ao povo, não temais, porque maior é o que está conosco. Com eles está o braço de carne, mas o Todo-Poderoso está do nosso lado. O Todo-Poderoso está do teu lado. O Todo-Poderoso está ao teu lado. Ele não sai do teu redor. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Socorro bem presente, exatamente na hora da angústia. Aleluia. Só que a gente acha que quando vai fazer as estratégias que Deus nos dá, o inimigo vai bater em retirada. A gente acha que ele vai sair, vai recuar. Não! Ezequias tentou a primeira, deu ouro e deu prata na mão de Senaqueribe. Ele foi embora? Não foi. Aleluia. E agora, mediante as estratégias, o que acontece? O texto diz que agora Rabizaque vê todas as estratégias sendo feitas. Aleluia. Vai até Senaqueribe e diz, e eles se fortaleceram. E agora eles estão com tá ruim para a gente entrar na cidade. Deu ruim para a gente, Senaqueribe. O que a gente faz? A Bíblia vai dizer que agora Senaqueribe escreve cartas de afronta. Porque é assim, quanto mais você se fortalece, mais o inimigo tenta te desestruturar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que eles não dão ouvidos à voz de Senaqueribe. A Bíblia vai dizer que eles permaneceram, olha, em silêncio. Aleluia. É Deus dizendo, mediante aos contra-ataques, às cartas de afronta, aos recados do inferno, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai suportar. Porque olha o que Senaqueribe diz. Aleluia. Em quem vocês confiam? O Deus de vocês não será capaz de livrá-lo das minhas mãos. E ele vai emitindo recados do inferno para tentar desequilibrar crente. É assim que ele trabalha. Quanto mais você se fortalece, mais você ora, mais ele fica tentando fazer ilusionismo na tua cabeça, achando que não vai dar certo, que teu esforço é em vão. E aí ele erra muito feio, já está errado em tentar acertar. Erra mais feio ainda quando ele diz, o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Aí ele foi derrotado de vez. Quando vai dizer que o poderoso não é páreo para ele, aí ele erra de vez. Assinou a sentença dele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E agora eles em silêncio. Eles não respondem nada. Sabe o que é Deus dizendo? No meio da luta, ainda que o inimigo se levante com confronto, com ameaças do inferno, e silencia. Porque é Deus dizendo, quando você silencia, Deus abre a boca dele. Sabe qual é o problema? Aleluia. Às vezes o inimigo está contra-atacando, está liberando afronta. Ainda mais hoje no advento da rede social, meu irmão. Ô Jesus amado, o inimigo afronta, corre lá. Vamos ver, fulano atualizou o status. Se sentindo ameaçada. Se sentindo tristinho. Não, olha. Age como ele, age como o povo. Enquanto eles estão em silêncio, Ezequias levanta 3 homens, vai até a presença do profeta. Sabe o que é Deus dizendo? Busque a Deus, essa é a sua maior estratégia. Busque ao Senhor. Ezequias manda ir buscar o profeta Isaías, conta toda a situação. O profeta nesse tempo tipificava a presença e a palavra de Deus. Ezequias está dizendo, quero resposta.
quero resposta. Se posiciona diante da presença. Aleluia. Ezequias agora se levanta, vai até Isaías. Aleluia. E agora Isaías se levanta com uma palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. E essa palavra eu quero liberar aqui nessa noite. Glória. Essa palavra eu quero liberar para a tua vida. Aleluia. Porque nessa palavra, uma palavra de direcionamento vem de encontro ao teu coração. Como é que se comporta no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio do cerco de um Senaqueribe que tenta te afrontar a cada dia. O problema não é a luta, o problema não é o Senaqueribe, o problema é você. Como é que você vai se posicionar no meio dessa situação? E aí Deus está dizendo, sabe como é que você se posiciona? Aleluia. Fechando a sua boca para o inimigo e abrindo sua boca para mim. Aleluia. Fechando sua boca para o inferno e abrindo sua boca para mim. Aí o que eu li aqui, o versículo 20? Então Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eu gosto mais desse desfecho. Aqui eu fecho minha Bíblia. Oraram por causa disso e clamaram. Porque talvez alguém está dizendo assim, mas eu já estou orando, está faltando clamar. Ah, mas eu já estou orando há muito tempo, está faltando clamar. Eu sempre falo isso, falei isso essa semana agora passada. Aleluia, isso me faz lembrar muito Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus se apresenta a Jeremias, vai dizer, olha a mim, Jeremias. Não, clama, Jeremias, a mim, eu vou te responder. E olha o cenário, ainda estando preso, Jeremias ainda estava, ou seja, você vai analisar o cenário aqui, é Jeremias preso há quase 3 anos. Primeiro ano ele está orando, segundo ano ele está orando, nada acontece. Aí no terceiro ano, Jeremias ainda está orando. Aí o céu tem que se movimentar. Ô, rapaz, está na hora de clamar, meu filho, porque a tua oração já estou ouvindo há um tempão. Dependendo do nível de guerra, você tem que aumentar, potencializar a tua busca diante de Deus. Aleluia. Então oraram por causa disso. O que é orar? Apresentar tuas causas ao Senhor. Falar, Deus é isso, Deus é o que está acontecendo. Apresenta a afronta, apresenta o teu Senaqueribe na mão do Senhor. Depois que você ora por causa disso, faz o que o texto está dizendo. Orou? Clama é grito de socorro. Grita socorro para o céu. Pede socorro, aleluia. E aí sabe como é que é o desfecho disso? Agora Deus se levantando. Aleluia. Por quê? Porque o povo se cala com o inimigo, mas abre a boca para Deus para pedir socorro. Apresenta as petições. Aí Deus se levanta como? Deus levanta um anjo. Coisa linda. Porque Deus só precisa de uma palavra. Deus levanta um anjo e derrota 185 mil soldados de Senaqueribe numa noite só. Aleluia. Deus dizendo, nesta noite, busque a mim. Clame a mim, independente do cerco que você se encontra, a situação que está te cercando, me busca, fecha a tua boca para o inimigo e abre para mim, porque eu ainda me levanto a favor de crente, ainda me levanto para favorecer quem é servo meu, aleluia, quem age dentro da fidelidade para comigo. Deus agora levanta um só, aleluia, não foi milícia não, foi um só, oh glória, aleluia, e derrota 185 mil. Deus jogou potestade, principado nessa tarde, nessa noite, contra a tua vida. Você que nesse momento ouviu essa palavra foi de encontro à tua alma, ao teu coração. Então, meu irmão, aleluia, é mais uma experiência que você pode estar vivendo com Deus, para Deus te fortalecer, para você usar isso como experiência, assim como eu estou usando a minha, aleluia. Dali eu me fortaleci, dentro do que não aconteceu em um mês, meu irmão, em 14 dias, meu filho saiu do tubo, o pulmão dele começou a reagir e ele teve alta. O que deixou de acontecer em um mês que eu não estava buscando como deveria, Deus me lapidou, usou a experiência para em 14 dias Deus dar alta para o meu filho, aleluia. E a sequela que foi liberada da boca da medicina não existe, oh glória a Jesus, porque quando ele manda, ele garante, aleluia. Ele te posiciona no meio da guerra. Então nessa tarde, já à noite, toma posse dessa palavra, se posiciona no meio da tua guerra, potencializa a tua oração. Não age como menino no meio da luta, não age como menina no meio da luta, age como o crente Ezequias, se posiciona, ora. Tem momentos de desequilíbrio? Tem, acontece, é natural, todo mundo vive momentos de desequilíbrio, mas humano, quando, né? Você quando você se sentir desequilibrado, sem chão, busca conselho, mas busque um conselho em quem vai te orientar dentro dessa palavra, aleluia. Age dentro dos conselhos e continue na presença. Agradeço meu oportunidade. Glória a Deus. Linda palavra. Glória a Deus. E o Senhor trouxe a missionária aqui justamente para falar a audiência alta da rádio. E a palavra é viva, né? Ela é eficaz.
aonde ela bateu, vai dar frutos. Em nome de Jesus eu Em nome creio de nisso. Jesus, vai dar frutos. Como a senhora falou uma coisa muito importante. Como diz a palavra do Senhor. Chama os homens para a batalha. Glória a É isso, Deus. professor? Verdade. Glória a Deus. Para a orientação, para o crescimento, Glória a Deus. dá leite. É criança. Mas na hora da batalha, chama os homens. Quer falar, professor? O nome Olha, Ezequias, puxa o microfone para o senhor, puxa. o nome Ezequias significa força de Deus. Senaqueribe, Deus Lua. Como pode um Deus com D minúsculo, Deus Lua, ganhar da força de Deus? É impossível. Mas tem que clamar, tem que buscar, tem que fazer algo diferente para mexer, né, com o sobrenatural, com a mão de Deus. É clamar. Então, mediante essa palavra, vamos botar um louvor e você já vai se preparar que vamos retornar então com o momento de oração. Eu não havia escutado a palavra e olha o louvor que o Senhor separou para vocês. Eita! Glória a Deus.